Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer mais um videozinho aqui pro meu canal, mas hoje é um vídeo um pouco diferente. Lá no meu vídeo de introdução de Oi, eu contei que eu estudo física, estudo engenharia da computação, estudo programação, estudo um monte de coisa. E hoje eu queria contar pra vocês um momento, assim, que explodiu minha cabeça. Eu sempre gostei bastante de física, então eu assistia bastante documentário, vídeos no YouTube, falando sobre buraco negro, movimento dos planetas, galáxias, universo paralelo, matéria escura, várias coisas complexas, né? Mas, assim, essas coisas. E aí, eu comecei a estudar física, né, de maneira organizada. E fui pesquisar um livro de maneira acadêmica, né? E fui pesquisar alguns livros, né? Pesquisei na internet, livros bons para estudar física, tudo mais e tal. E aí, eu achei um livro, o nome dele é Física Conceitual. Muito caro esse livro, muito caro. Eu falei, gente, mas o livro é tão caro e tal. Fui lá, achei esse livro na biblioteca do Paulo Coelho, né? Algumas pessoas vão entender, nem todas, mas esse é o termo que a gente vai usar aqui. Então fui lá na biblioteca do Paulo Coelho, baixei o livro e coloquei ele no meu celular e falei, vou ler como se fosse um e-book, alguma coisa assim e tal. E aí quando eu tava lendo esse livro aqui, eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó, Física Conceitual, essa capinha aqui dele. E aí eu comecei, né, a folhear o livro e tudo mais, até que eu cheguei. Deixa eu abrir a página aqui pra vocês. Nessa página aqui, né, uma mulher mexendo aqui no sol, o eclipse do sol, uma mulher na sombra, né, nada demais, o que tá acontecendo, né? Deixa eu arrumar aqui, largura, né? Aí aqui tem a primeira foto aqui, a mulher, né, aparentemente tá mostrando a sombra. E aí, mais abaixo, ela aponta para a sombra novamente. E quando ela aponta para a sombra tá em meia-lua. E assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Nunca. Não, mas como assim? É engraçado. Olha, é engraçado como as coisas são, como as coisas se conectam na cabeça da gente. Porque a luz, ela tem dois comportamentos, de onda e partícula, né? Ela não é uma substância que preenche como um líquido. Por exemplo, você pega a água, coloca num vaso, ela recebe o formato do vaso, você coloca ela numa piscina, ela vai ficar ali quadrada como uma piscina. Isso acontece com a água, ela é um fluido. A luz não é um fluido dessa forma, ela não preenche, né? Por exemplo, o ar é um fluido, ele preenche as coisas. Gente, eu sou muito iniciante em estudo de física. Se eu estiver falando uma estupidez grande assim, vocês podem me corrigir nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Eu vou ficar muito feliz, inclusive. Mas aí, sei lá, a gente pensa sempre no sol como esse fluido que preenche tudo. Por exemplo, durante o dia, tá tudo claro à nossa volta. A gente não para muito para pensar que é um fóton que saiu lá do núcleo do Sol, levou 1 milhão de anos para chegar na superfície, viajou mais 8 minutos e puf, chegou dentro da sua retina. A gente não pensa nessas coisas, sabe? A gente vê todo o Sol ali, se você sai no Sol, o Sol, né, preenche ali todo o seu corpo ali, onde estiver exposto e tal. E é como se fosse uma substância. Mas ele não é. E aí, essa foto do eclipse, formando uma sombra em meia-lua, isso, eu falei, não, gente, mas por que isso está acontecendo? Porque, vem a luz, mas por que pelo fato do sol estar num formato diferente, a sombra também fica diferente? Como assim? Como isso acontece? Porque se a luz vem, ela vai ser bloqueada ali, para gerar essa sombra, né? Você pensa assim, vai ter uma parte em volta fechada e aí ela vai passar por um círculo, mas se ela passou por aquele círculo, ela vai adquirir ali o formato do círculo, né? Mas não, ela não vai. Alguns anos depois, por conta dessa foto, esse livro é sensacional, tá?
essa foto explodiu minha cabeça, mas é um livro muito bom e tal. Então, depois, né, eu comprei o livro, né? Então, comprem seus livros quando vocês gostarem deles, por favor, prestigiem o autor, né? Porque ele teve um trabalho fenomenal. Então, eu juntei dinheiro, esperei uma promoção da Amazon e comprei o livro. Vou até deixar no link aí no cardzinho lá, se alguém tiver interesse, tá? É um livro um pouco caro, mas para quem tem interesse em física, eu recomendo. E então, eu fiquei, gente, pensando sobre isso. Como que isso acontece, né? Bom, a primeira coisa é que a luz, ela não é essa substância. Por exemplo, assim, se a gente pega um saco, enche de água, faz um furo no saco redondo, o jato de água que sai desse furo, ele vai ter o formato do furo, né? Então, a água, ela tem essa capacidade, né? Se amoldar, né, ao recipiente, às condições ali. A luz é diferente. E principalmente a sombra do sol na Terra. Porque, olha que coisa curiosa. O sol, ele brilha, né, emite os seus fótons, que é o nome da partícula de luz, chama fóton. Então, ele emite essas partículas de luz para a Terra. E elas vêm voandinho e tal, e chegam aqui e fazem toda a mágica, né? As plantas produzirem alimento, as pessoas ficarem bronzeadas e tudo mais. Mas essa luz que sai do sol, ela se projeta na Terra. Então, quando ela chega aqui pra gente, ela é projetada na Terra. Então, se o emissor da luz está sofrendo um eclipse, né? Ou seja, tem a lua ali bloqueando a emissão dessa luz, aquele pedaço não vai chegar na gente, ele vai ficar parado ali na lua, por exemplo, se for, né, um eclipse ali com a lua. E aí a projeção do sol que chega pra gente é esse formato que a gente chama de meia-lua, né? Então, por isso que mesmo que a luz passe por um orifício redondo, ela não está fazendo uma sombra, ela está sendo projetada. Então ela vem do mesmo formato do lugar onde ela saiu. Quando tá redondinho o sol, sem nenhum eclipse, vem redondinho pra gente. E quando ele tá sofrendo um eclipse, ele vai vir no formato ali do eclipse, que a gente consegue ver no céu, né, nesse momento. Eu achei um vídeo muito curioso sobre isso, mostrando essa projeção da luz do sol passando por um orifício redondo, né, durante um eclipse. Achei muito legal, achei sensacional. Gente, essa foto aqui pra mim, até hoje eu olho pra ela no livro e é mágico. É mágico, porque, né, parece ser uma coisa simples, né? Mas pra mim foi uma explosão de cabeça imensa. Eu tenho aqui, achei esse videozinho aqui muito interessante. Então ali o rapaz colocou ali uma folha de papel no chão, né? Vou dar play aqui pra gente assistir. Vou só tirar o som rapidinho. Então, olha que legal. Ele pegou esse corredor de macarrão, né? Esse corredor de macarrão, ó, tem vários furinhos redondinhos nele, né? E aí ele vai colocar ali em cima do papel pra gente ver essa... A gente chama de sombra, né? Mas não é a sombra, é a projeção da luz do sol. Olha lá que legal. Aí ele vai aproximar um pouquinho. Olha lá a meia-lua. Olha que demais! Gente, isso aqui é sensacional. Olha aqui, eu não sei se dá pra ver bem legal. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, deixar... Aqui, olha que demais isso. A luz do sol tá sofrendo um eclipse nesse momento. Por isso que ele fez o experimento. E ó, todos os furinhos do escorredor de macarrão estão projetando o solzinho em eclipse. Sensacional, né? Muito legal isso. Muito legal, muito legal. Então, esse foi um dos motivos de eu me interessar por física, porque a física é uma ciência da natureza. É a ciência que explica a natureza, né? A água, o rio que corre, a projeção da luz do sol. É óbvio que ela explica muitas outras coisas, mas assim, ela explica como o mundo funciona. É um manual
uma parte, né? Porque a biologia também explica muita coisa sobre a vida, tudo, mas é muito interessante a física, né? Pra mim, tem outras ciências naturais também, mas a física é muito interessante, muito, porque pra mim ela explica o que eu tenho dúvida, né? Então, ó, pessoas vão se interessar por biologia, por química, né? Os materiais, os elementos químicos e tudo. Eu não gosto de química. A única parte da química que me interessa são os elétrons e os quarks e as partículas que formam os átomos e tudo mais dos elementos químicos. Então, a química para mim se encerra aí. A partir do momento que aquele átomo se juntou com vários elétrons, nêutrons, prótons e formou um átomo de um elemento químico, esse átomo se juntou, tô fora. Aí virou molécula, aí é covalente, iônico, aí já não é problema meu mais, agora é problema dos químicos, eles que se virem aí com essas coisas. Não me interessa. Me interessa antes, quando ele tá lá sozinho, no espaço sideral, né? O que ele tá fazendo? Né? Cadê o quark? Cadê o bóson de Higgs? É essa parte que me interessa da química. Então, que nem é química, né? E aí tem a biologia também, tem as ciências da saúde, que vão explicar outras coisas aí, funcionamento do corpo humano, que também é muito interessante. Inclusive, eu vou falar sobre um outro assunto aqui meio maluco, eu preciso falar sobre esse assunto. Eu tava um dia viajando a trabalho, uma amiga minha do trabalho, e era numa época que eu ainda lia muito sobre buraco negro, energia escura, matéria escura e tudo mais. E aí, tem uma teoria do Stephen Hawking, né? Que os buracos negros, a radiação Hawking seria um tipo de energia emitida pelo buraco negro. E que esse buraco negro, com o tempo, evaporaria. Ele emitiria essa radiação e ele deixaria de existir. Então, ele evaporaria. Esse é o termo que os físicos usam, os termos não fazem sentido, mas tudo bem. E aí, o que é um buraco negro, né? Segundo o que os cientistas dizem hoje, né? Que é um lugar com muita matéria, muita gravidade, né? E que tá tudo condensado e tudo, então por isso que nem a luz escapa. Então, teria muita coisa dentro de um buraco negro. Muita coisa. Planetas inteiros, né? E muita coisa. Mas que ele seria capaz de evaporar e desaparecer. O que é um problema para alguns físicos, porque eles acreditam que se tem muita coisa dentro do buraco negro, energia a gente não pode nem criar, nem destruir, só transformar. Então, assim, como assim? Cadê a energia do buraco negro? Como ele evapora? Mas isso não é a questão agora. A questão é a minha teoria, a minha hipótese, no caso. Bom, temos a questão do Hawking, né? Que ele diz que o buraco negro evapora. Eu falei, é possível. Por quê? Qual a minha explicação? Juntando com outra informação. Eu, por um tempo, fiquei pensando assim, como é que a gente emagrece, né? Porque a gente come um macarrão tem ali a massa, o molho, carne moída, queijo e tal, a gente come tudo isso, e isso vira uma bolota de gordura na gente. Uma gordura mesmo, amarela, colada, uma bolota lá de gordura. Então, assim, o macarrão que a gente come é uma coisa material, assim, do estado sólido. Você comeu um macarrão, um sólido. Ele vai para sua barriga, para sua pochete e permanece um sólido, né? A gordura ali e tal. E aí, quando você tá fazendo exercício físico, você tá suando e tal, a gente pensa a gordura, tipo banha de porco, você bota na panela, né? Ela começa ali a esquentar, a gordura derrete e vira um óleo, né? E aí você frita ali o seu bifinho ali na gordura de porco, muito gostoso. Mas assim, como é que é no humano? É a mesma coisa? Então a gente corre ali na esteira, aí teoricamente, sei lá, a temperatura corporal aumenta e a gente derreteria essa banha, né? E aí ela viraria um óleo. E aí, sei lá, um processo químico no nosso corpo levaria isso para os sistemas excretores? Né? Parece. Né? Então, eu sou absolutamente ignorante de biologia. Por muitos anos falei, deve ser isso, né? Deve ser isso. Porque teve uma época, na década de 90, eu lembro disso, as pessoas malhavam toda vestida de moletom dos pés à cabeça. E suavam, assim, assustadoramente. Que era pra emagrecer.
né? E, bom, aí eu acho que todo mundo acreditava que era isso mesmo, que era tipo esquentar a banha do porco mesmo pra derreter, né? E ser excretado. E aí eu tava assistindo um TED Talk e o cara fez essa pergunta: pra onde vocês acham que vai a gordura quando você emagrece? O que acontece? E aí o cara explicou que por conta lá das reações químicas do corpo e tal, que você passa a necessidade de mais energia, então essa gordura é um estoque de energia para o corpo, ele vai lá, busca essa energia que está estocada na gordura. Quando é feito todo o processo químico para o uso dessa gordura como energia, existe uma sobra, um resto, que é gás carbônico e água. Então, basicamente, a gente solta na respiração. Então, é assim que a gente emagrece. A gente expira a banha. Não adianta ficar respirando feito um maluco, que senão vai fazer diferença. Não é assim. A expiração é o resto da queima da gordura lá no processo metabólico. Aí sobra o gás aí e você espalha o gás. Respirar loucamente não vai fazer nenhuma diferença. Você tem que gerar o processo metabólico. Muito interessante. Então veja só. Você tem a sua pochete, que é uma pochete de densidade infinita de gordura. Que você tá ali, aquela pochete desgraçada não vai embora. Mas se você malhar e tal, você meio que, entre aspas, evapora a gordura, certo? Ah, mas então, aquela teoria lá do buraco negro evaporar, porque ali tem massa, né? Densidade infinita ali de massa. Pode ser verdade. Não é? Te liga no link. Você vê uma situação que acontece dentro do corpo humano. É plenamente plausível que ocorra no universo em outras escalas. Né? Então é isso, pessoal. Esse é o tipo de maluquice que eu penso na minha cabeça. É um tipo de maluquice que eu gosto de falar para os meus amigos. E agora eu vou falar para vocês também, porque vocês estão aqui. E então, inscreva-se no canal para mais maluquices como essa. Deixa um comentário. Pode falar aí qualquer coisa. Qual foi a barbaridade mais horrível que eu falei nesse vídeo? Eu devo ter cometido todos os erros possíveis e imagináveis. Então, por favor, podem criticar à vontade. Se for interessante também, pode comentar. Curte o videozinho, não deixa de curtir o videozinho para ajudar. Tô começandinho, né? Tenho 13 inscritos. Vamos nos ajudar a crescer no YouTube para eu poder falar mais groselhas. Pretendo não emborrecer ninguém. É só diversão, tá, gente? Isso aqui é comédia, é diversão. E clica no sininho pra te avisar quando sair vídeo. Apesar que eu mesma clico no sininho dos canais que eu sigo e nunca avisa nada. O YouTube é um caos. Mas clica, vai que um dia eles resolvem e passam a notificar, não é mesmo? Então é isso o vídeo de hoje, gente. Um beijo e tchau!